Olá pessoal, como é que estão? Tudo bem? Nessa aula a gente vai começar a falar, nossa primeira aula, sobre PowerPoint, como é que a gente pode trabalhar com PowerPoint, quais são os recursos existentes nele, como é que a gente pode utilizar, cada recurso, o que cada um desses recursos faz e qual que é o impacto visual que a gente tem, no uso desses recursos nas nossas apresentações. Então, o PowerPoint ele é muito útil para diversas funcionalidades, para diversas necessidades que nós temos para a criação de apresentações. É um dos softwares mais conhecidos mundialmente hoje para a criação de apresentações, para a realização de construção de cartazes, para a construção de banners, enfim, para a construção de diversas identidades e apresentações visuais com o uso de recursos multimídias. O PowerPoint ele é muito bem visto, Existem muitas outras alternativas hoje, existem, mas o PowerPoint também ele é muito consolidado, Ele é um software desktop, tem também uma versão online, que a gente utiliza, e ele é muito rico em recursos e está sempre sendo atualizado, sempre sofrendo novas alterações no sentido de buscar novas melhorias aos recursos existentes e inserir novos recursos. Então, ele é um software muito poderoso e a gente vai ver nessas aulas um pouquinho mais sobre os recursos existentes nele, o que a gente consegue fazer com cada um desses recursos. Então, eu abri o PowerPoint aqui, a gente está utilizando aqui a versão do PowerPoint 2016, tá? Como eu falei no curso de Word, nas aulas de Word, esse software ele geralmente mantém um padrão visual, uma estrutura semelhante nas versões anteriores e posteriores. Então, mesmo que você tenha o PowerPoint em versões anteriores ou até uma versão posterior, a identidade visual dele, que a gente consegue observar aqui, ela é similar. Óbvio que talvez existam algumas diferenças, e existem, mas a gente consegue se localizar bem, independente da versão, a gente consegue ter a familiaridade dos recursos, da estrutura, e consegue trabalhar em diferentes versões também os recursos que a gente vai estar vendo aqui. Então, quando eu abro a tela inicial do PowerPoint, nós temos essa apresentação clássica dele, no qual para alguns pode ser que seja apresentado ou não essa abinha aqui, que já são algumas ideias de design pré-definidas. Eu vou fechar ela, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E essa primeira aula, ela tem como intuito a gente entender a estrutura do PowerPoint e também entender a aba página inicial. Então, na mesma sistemática do Word, eu vou ir trabalhando com os recursos e aí eu vou separando por abas para que seja um pouquinho melhor de organizar e vocês poderem se localizar também. Então, essa aula é a aba tal. Eu queria ver o recurso que está na aba apresentação de slides, que eu quero ver como criar como configurar uma apresentação de slides. Aí é mais fácil já ir direto naquela aula sobre a aba apresentação de slides para ver o recurso configurar a apresentação de slides. Então, eu acredito que talvez fique mais fácil de localizar. E é claro que ao final, assim como ocorreu nas aulas de Word, eu também faço um resumo geral, fazendo uma apresentação. No caso do Word, foi feito uma formatação completa ali, completa não, mas uma formatação extensa de um documento usando todas as abas, vários recursos e diferentes aplicações. Então, o mesmo vai ocorrer aqui. A gente vai ver primeiramente os recursos, vai entender eles e posteriormente, ao final, a gente faz uma retomada utilizando de forma integrada estes recursos, que é o processo natural que a gente tem no dia a dia, para a gente poder também consolidar, fortalecer os conhecimentos construídos durante estas aulas de PowerPoint. Então, nesse início a gente tem a nossa estrutura inicial, aqui a nossa, aqui nesse primeiro momento a gente tem aqui nessa posição por padrão, tradicionalmente os nossos slides, tá? Então aqui o PowerPoint ele trabalha com slides e ele tem a estrutura do slide, o slide 1, 2, 3, 4 e assim por diante,
ele tem a estrutura distribuída aqui, tá? Então ele apresenta aqui os slides. Se eu quiser, por exemplo, criar um novo slide, né, eu posso vir aqui nessa região cinza e clicar com o botão direito do mouse, novo slide. E aí eu posso ir fazendo isso, ó, novo slide, e assim por diante. Caso eu queira vir aqui no menu, e aí a gente já começa a ver alguns recursos da página inicial, a gente pode trabalhar também aqui, ó, novo slide, e aí ele já vai nos dar mais opções que eu já vou falar um pouquinho mais. Mas então, a gente tem a nossa estrutura aqui, é uma sequência de slides que a gente pode estar trabalhando com eles. Esses slides a gente pode estar organizando eles conforme a sequência, então já também vou falar um pouquinho mais. E aqui é a nossa tela principal, na qual ela mostra os slides no qual estão sendo editados, né? Então, geralmente a gente trabalha com uma tela que mostra o slide atual e somente um slide, né? Embora a gente tenha a opção de trabalhar, né, com a visualização de mais slides, o ideal é que a gente trabalhe com a visualização de um único slide aqui e a gente possa estar editando e verificando como que ele vai ficar, né, o visual dele após a gente terminar a nossa edição. Então, essa é a nossa estrutura inicial e agora a gente começa a entender um pouquinho melhor, né, essas alternativas, esses recursos que a gente tem aqui na aba página inicial. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui a nossa estrutura de slides, que eu posso estar criando novos slides aqui. Eles vão estar separados aqui em sequência. Se eu quiser deletar um slide, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e excluir um slide, tá? Se eu quiser vir aqui, clicar com o botão direito do mouse, eu posso excluir outro slide. Se eu quiser duplicar este slide, eu posso clicar com o botão direito do mouse e duplicar slide. Posso continuar aqui também excluindo, posso duplicar, posso criar um novo. Então, nós temos essas três opções, além de outras. Criar um novo slide, duplicar o slide, que daí ele pega e copia o conteúdo desse slide aqui, ó, e coloca aqui, ou excluir slide, tá? Então, vou começar excluindo os slides aqui, vou deixar somente 2 slides para a gente ver um pouquinho mais do que nós temos de possibilidades. Então, trabalhando aqui e de forma paralela, trabalhando aqui também com a nossa aba página inicial, vocês podem ver que a gente, quando clica para criar um novo slide, a gente tem também o botão aqui, criar novo slide. A diferença é que ele já mostra aqui, né, alguns conteúdos pré-definidos, estruturas pré-definidas de slides. E o que são essas estruturas pré-definidas de slides? Bom, a gente tem diferentes formatos no qual ele já deixa pré-definido uma estrutura para que a gente possa trabalhar conforme a nossa preferência. Então, o que acontece? Ó? Geralmente, o primeiro slide, então esse aqui, ó, posso vir aqui, vou excluir, ou com a tecla Delete, ó, posso vir aqui e excluir, e aí ele vai falar, ó, clique aqui para adicionar o primeiro slide. Eu dou um clique, ele adiciona. Geralmente, o nosso primeiro slide, ele é representado por ser um slide de título. O que tem esse slide de título? Ele geralmente vem com uma estrutura centralizada aqui, ó, no qual eu posso escrever, e aí como é que eu faço para escrever? Eu só dou um clique aqui com o botão esquerdo, ó, e ele já aparece o cursor para nós. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever aqui, ó, aula 1 de PowerPoint. PowerPoint. Então, eu posso escrever aqui o meu título, aula 1 de PowerPoint. Vou escrever o subtítulo, que caso exista ou não, senão eu posso deixar somente esse daqui, ó. Vou escrever um subtítulo chamado, por exemplo, aba página inicial. E aí eu coloco a aba página inicial. E aí é o nosso subtítulo aqui. Beleza, essa é uma estrutura padrão, não temos nenhuma formatação, tá bem simples, mas está aqui a nossa estrutura. Se eu quiser criar um novo slide aqui, ó, eu posso também ter um título e conteúdo. Então, se eu clicar aqui em título e conteúdo, vocês vão ver que ele já apresenta uma estrutura diferente. Ó. Essa estrutura que a gente tem aqui, ela é representada por
duas caixas de texto aqui, ó, que elas ficam centralizadas. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, que ele já deixa desenhado para vocês terem uma melhor ideia de como está organizado, já é uma estrutura de título e conteúdo, que é colocar um título, então vamos iniciar. E aí a gente colocar um texto aqui, por exemplo, vou vir aqui no login y, vou copiar o meu texto aqui e vou colar aqui. E aí a gente já entra num ponto do processo de colar, né? Então, de colagem. Então, o que acontece? No colar, ele segue a mesma regra do Word. Eu posso ter aqui, usar o tema de destino, eu posso manter a formatação original ou manter somente o texto, tá? Então, aqui eu tenho usar o tema de destino, usar a formatação original. Então, aqui, ó, a formatação original, ela está levando em conta, né, a nossa formatação aqui que a gente pegou do site. Aqui ela está buscando mesclar com a temática desse slide. E aqui, que é o que eu considero mais fácil depois da gente formatar e manipular, é manter somente o texto, que daí depois a gente pode trabalhar com a questão de formatar o nosso texto conforme a nossa preferência. Então, essa parte de colar, ela segue a mesma temática, para quem já tinha visto no curso de Word, nas aulas de Word, ou também na parte de trabalhar com o próprio editor de texto, até o Excel também ele trabalha de forma similar e assim por diante. Então, a gente tem aqui o nosso texto, ele já, por padrão, vem com o formato de tópicos, né, porque ele é preparado para uma apresentação. Então, uma apresentação, uma boa apresentação, geralmente ela tem trabalhado com o formato de tópicos, né? Existem excelentes apresentações que não usam tópicos, usam imagens visuais, usam vídeos, usam recursos, usam uma mescla de recursos multimídia. Isso é excelente. Por padrão, ele vem com uma estrutura de tópicos, que é geralmente o que o pessoal utiliza, né? Colocar frases em tópicos para que possa ir falando, né, sobre cada tópico durante uma apresentação, explanando sobre aquele conteúdo. Uma dica sempre que a gente tem que cuidar é que não é bem visto, né, a gente está utilizando tópicos muito longos. Então, por exemplo, esse tópico aqui ele está legal, mas também já não está tão curto. Então, poderia deixar esse tópico aqui, por exemplo, somente em uma linha, 2 linhas, né, no máximo 3 linhas, para mim explicar ele. Por quê? Uma apresentação, né, isso já fugindo um pouco do intuito do PowerPoint, dos recursos, uma dica, né, que pode ser considerada válida é que uma apresentação, ela geralmente é aquela apresentação em que a pessoa que está vendo, ouvindo, ela vai ver o tópico ali, vai ler aquele tópico, mas ela não quer ouvir a pessoa explicar e ler o que está ali, entende? Então, o tópico ele tem que ser curto, sucinto e objetivo no sentido de, eu vou falar sobre tal tópico, tal tema, tal temática, tal assunto e nessa linha, e aí a pessoa começa a explanar. Então, tu não fica vendo de forma duplicada, entre aspas, né, a pessoa falando, lendo o que está aqui, né, dizendo, login Y é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos. Daí a pessoa fica lendo e ouvindo você, apresentador, no caso, ler esse texto. Então, isso acaba dando até um aspecto negativo em certos momentos. Então, o ideal é vocês deixarem sempre tópicos curtos, tópicos simples e objetivos, e aí sim vocês vão falar sobre aquele tópico, que daí a pessoa lê o tópico, vê aquilo ali e foca a atenção em ver e ouvir, né, o apresentador, o que ele está dizendo. Então, isso sempre também é um aspecto importante, não tem tanto a ver com o recurso do PowerPoint, mas, claro, está embutido em cima, né, do objetivo, que é criar apresentações bem legais, tá? Então, eu tenho aqui o meu texto. Esse texto eu posso colocando aqui, dando Enter, e automaticamente, como ele já está no formato de lista, ele já vai criando as nossas listas aqui. Então, eu tenho aqui 3 tópicos, né? Não são tópicos tão curtos, vocês podem ver que ele já fica um pouquinho mais poluído, ó. Então eu posso até tentar diminuir aqui,
embora eu não esteja me preocupando com o que está sendo dito ali nos textos, né, eu posso deixar um pouquinho mais curto aqui e aqui também. Então posso deixar, vejam que já melhorou, ó, já ficou menos poluído visualmente, né, a gente já consegue ver de forma mais clara, ler o tópico e também, no caso, prestar atenção na pessoa que está explicando estes tópicos, né? Então isso é muito interessante. Esse aqui é um exemplo então da estrutura de título e conteúdo, e aí a gente tem outras estruturas padrões. Então, por exemplo, se eu vim aqui, a gente tem um cabeçalho da seção, que, por exemplo, a gente pode separar em diferentes seções os nossos slides. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essa aqui seria a nossa seção 1. E aí eu vou colocar depois um outro slide aqui dentro dessa seção 1, que vai ser, por exemplo, 2 partes de conteúdo. Essas 2 partes de conteúdo, ela não muda nada do que a gente tem aqui de escrever. Mas o que ela muda? Ela muda a estrutura. Ó. Então vejam que antes eu tinha aqui uma estrutura, não tem, ó, que se eu selecionar, segurar o mouse ó, e for selecionar, a gente tem uma estrutura com uma caixa aqui e uma caixa aqui. Ó. Então é o título do slide e o texto do slide. Aqui a gente tem a mesma coisa, ó, o título do slide, só que a gente tem 2 colunas. Ó. Então ele vai mudando a estrutura de acordo com a opção que a gente seleciona aqui. Então, aqui eu posso ter conteúdo 01 e aqui eu posso ter o meu conteúdo 02, né? Então, ele quebra ali. Então, aqui, conteúdo da seção 1. Opa. Conteúdo da seção 1. Então, olha só. Já temos aqui uma estrutura diferente também e podemos ter outras. Ó, eu posso ter aqui comparação, então essa aqui são 2 partes de conteúdo que ele chama. Aqui eu posso ter uma comparação, ó, então eu posso ter aqui elemento 01 e elemento 02 e fazer uma tabela comparativa, né? Vamos dizer assim, um quadro comparativo e colocar vários elementos aqui, né? Posso colocar aqui várias informações e aqui várias informações. Ó. Então, a gente vai colocando diferentes aspectos de texto aqui, né? E aí eu posso colocar aqui quadro comparativo ou alguma coisa relacionada a isso. Então, olha só que legal, né? A gente vai fazendo diferentes estruturações da nossa apresentação. A gente também tem um slide de somente título aqui, tem um slide em branco. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode estar utilizando. Eu vou colocar de novo aqui um cabeçalho de seção e vou colocar aqui, seção 2. Ó. Coloquei novamente essa estrutura e aí vou adicionar, por exemplo, um slide somente título. Então, ele tem aqui né, o título do slide e não tem aqui nada para a gente colocar. Então, de repente, esse slide ele pode ser interessante quando a gente quer inserir uma imagem, inserir um vídeo, inserir uma forma pré-definida ou algo assim aqui, ele já tem essa estrutura padrão que a gente só coloca aqui, por exemplo, gráfico 1. Gráfico 1. E aí eu coloco a imagem, colo a imagem do gráfico 1 aqui. Então isso aqui também pode ser uma estrutura bem interessante para quando você já quer inserir o padrão de só apresentar a figura, não tem texto aqui. Também temos um slide em branco, que ele não tem nada. De repente, às vezes, nós temos, por exemplo, uma imagem ou um vídeo né, que vai abranger toda a tela. A gente vai ver isso quando a gente for trabalhar com a aba inserir, que eu posso, por exemplo, também colocar aqui né, um vídeo, um áudio e assim por diante, gravar a tela. Então, eu posso colocar um vídeo que eu quero que ele pegue toda a dimensão do meu slide. Então, eu coloco ele toda a dimensão do slide, por isso eu pego um slide em branco, tá? Então, também tem essa opção. Posso também estar trabalhando com a questão de um conteúdo com legenda, que daí ele coloca aqui uma estrutura de conteúdo com legenda, né? Posso ter um título aqui, um texto, e aí eu posso colocar um texto também. Uma estrutura pré-definida, né? Que de repente pode ser interessante para a gente estar trabalhando, assim como uma imagem com legenda, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um título, né? Imagem 01. Essa imagem fala alguma coisa, né? E aí eu posso colocar aqui, ó, uma imagem. Aí eu entro num ponto interessante que vocês devem ter visto, né? E devem ter se perguntado também que em alguns momentos a gente, quando colocava um slide novo, por exemplo aqui,
ele vinha com esse símbolozinho, ou, por exemplo, aqui, ele vem com esse símbolozinho aqui, né? Vários símbolozinhos. Isso aqui seria um atalho, né? Muito legal do PowerPoint, que ele já deixa aqui algum atalho, ó, se eu quero inserir uma tabela, quero inserir um gráfico, quero inserir uma arte visual ali, né? Um elemento gráfico do Smart Art, que é bem bacana, que a gente vai ver também quando tiver na aba inserir ali. Modelos 3D, imagem, imagem online, vídeo, ícone. Então, olha só, se eu clicar aqui em tabela, ele já carrega aqui a opção de eu criar uma tabela. Vou criar uma tabela com 4 colunas e 2 linhas, e ele já adiciona aqui para mim naquele espaço. Então, olha só que bacana, é um atalho, né, que a gente tem. Claro, a gente não vai trabalhar nessa aula com a tabela, mas é só para mostrar para vocês, né, como é que a gente pode estar utilizando esses atalhos. Então, bem legal, já vimos diferentes estruturas de slides, né? Já vimos a apresentação aqui visual dos slides, e agora a gente começa a adentrar um pouquinho mais nesses recursos, que muitos deles, como a gente viu nas aulas de Word, são bem similares àquilo que a gente vai estar trabalhando aqui também. Beleza, um ponto importante aqui é que a gente também tinha, né, aquela questão de duplicar slides, por exemplo, ou também reutilizar slides. Então, por exemplo, quando eu quero duplicar um slide, eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito nele e duplicar o slide como eu tinha mostrado. Se eu fizer isso, ele vai copiar totalmente o slide e vai criar uma cópia aqui, ó. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma estrutura padrão que eu estou seguindo, ou às vezes eu criei um slide que vai ter o próximo bem similar a ele, até em questão de texto e etc. O que acontece? Eu posso trabalhar com duplicar slide, eu venho aqui, vamos continuar, por exemplo, e aí eu coloco um outro texto aqui e sigo, né, por exemplo, a estrutura. Ah, mas eu coloquei errado aqui, aqui tá, vamos iniciar e aqui vamos continuar. Eu posso só ordenar aqui. Como é que eu ordeno? Eu clico com o botão direito do mouse, seguro, né, o clique do botão e arrasto, ó, e ele já vai puxar o outro slide para cima, ó. Busquei um pouquinho para cima e para baixo e ele já vai organizando. E aí eu posso fazendo isso com vários, ó. Eu posso pegar aqui, por exemplo, esse esse gráfico 1 aqui, ó. Cliquei nele, eu posso ir baixando ele, né, descendo até ali o último, por exemplo, ó. E ele vai ficar por último na ordenação dos slides. Essa ordenação é a ordem em que ele vai aparecer para nós. Então, ele sempre vai começar ali numa apresentação inicial, né? Vai começar aqui no 1, a gente vai para o 2, para o 3, para o 4 e assim por diante. Nós temos a opção de começar também num slide específico. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em apresentação de slides e clicar, se eu clicar em começo, ele vai pegar o início lá, ó, vai configurar a apresentação do início. Aqui a gente vai ver em outra aula, né, com mais detalhes, mas só para mostrar para vocês já. Se eu clicar aqui em slide atual, ó, cliquei em seção 4, esse é o meu slide atual. Do slide atual, ele carrega a seção 1 aqui também, tá? Então, é bem prático, né, bem útil da gente estar utilizando. Isso aqui a gente vai ver em detalhes nessa aba aqui nas próximas aulas. Muito bem. Então, nós temos como copiar slides, nós podemos também copiar um slide de outra apresentação, e aí ele pode ou não seguir a nossa estrutura de formatação. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Seguindo aqui, então, nós temos a questão do copiar, como eu falei, ó, eu posso duplicar o slide, eu posso copiar esse slide e assim por diante. Nós temos a nossa aba aqui em cima, né, a página inicial, nós temos o nosso clássico Ctrl Z e Ctrl Y, né, então Ctrl Z ele retorna, né, o que eu fiz, e Ctrl Y ele refaz aquilo que eu havia feito. Então, eu tenho aqui o meu Ctrl Z e o meu Ctrl Y, né, para desfazer ou refazer alguma coisa. Então, também tem essas possibilidades. Aqui eu tenho um atalho rápido, né, para iniciar a apresentação dos slides, que se eu apertar a tecla F5, ele faz, o início da apresentação, né, dos slides, né, começando no slide número 1, tá? Se eu der um ESC ou encerrar a apresentação dos slides aqui, ó, ele volta para a minha edição dos slides, tá? Então,
Vejam que a gente vai vendo, trabalhando e testando vários recursos, né? E assim a gente já vai pegando mais ou menos o jeito, né? E o legal disso é vocês irem praticando junto, vocês irem testando junto os comandos, né? Dá uma pausa no vídeo, testa o comando, faz alguma coisa diferente e aí com o tempo vai cada vez mais praticando, né, o uso desses recursos. Uma coisa legal que eu tinha falado anteriormente ali é que além dos novos slides, nós temos também o layout, que a gente já viu. Então, por exemplo, eu coloquei aqui ó, esse layout que ele tem essas duas colunas. Mas eu não gostei desse layout, eu quero mudar. Eu não preciso deletar, porque eu já escrevi um conteúdo aqui, ó. Posso até colocar aqui o conteúdo 2 até. Eu já escrevi um conteúdo aqui e eu não quero deletar esse conteúdo, só quero mudar a estrutura dele. Aí eu posso vir aqui em layout, ó, e aí eu posso colocar, por exemplo, esse slide aqui, ó, slide título e conteúdo. E aí ele vai colocar o slide título e conteúdo. Tá? Então o que acontece? Ele deixou, né, em um só que ele pega ainda a estrutura antiga. Ó, ele ainda tem essa questão de que eram dois elementos, mas ele espichou esse daqui para que eu possa ter. Né? Então eu posso vir aqui, clicar nessa parte aqui e deletar. Eu poderia tentar mesclar ali. Então vejam que essa parte do layout, às vezes ela pode ser um pouquinho, ó, se eu botar slide com legenda, ó, conteúdo com legenda, ele jogou aqui o conteúdo da seção 1, conteúdo 2, conteúdo aqui, ele meio que fez uma distribuição do conteúdo de acordo com aquilo que ele conseguiria organizar. Então, nem sempre vai ser tão preciso ou benéfico a gente pegar um slide pronto e mudar o layout, porque ele dá uma desconfigurada bem significativa às vezes, tá? Então, tem que ter um certo cuidado nisso, né, para quando vocês forem trabalhar. A parte de redefinir, né, restabelecer as configurações de padrão de posição, tamanho e formatação dos espaços reservados do slide, eu posso redefinir se eu tivesse feito alguma alteração. Como eu clicando aqui eu não fiz nada assim de alteração de tamanho, etc., ele não vai mostrar nada, mas serve para a gente dar um reset assim, né, nesses aspectos de posição, tamanho e formatação dos slides. Aqui nós temos então a nossa parte de sessão, que eu considero muito legal também, que a gente pode fazer até num formato de mini apresentação de um livreto, de livro, de um tutorial e assim por diante, né? Que isso aqui é muito legal, eu considero muito legal esse recurso, que eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e clicar no slide, seção 1, e adicionar sessão. Ó. Então, eu vou adicionar a sessão, ele vai colocar aqui para mim dar um título para a sessão. Então, aqui, ó, sessão 01, esse é o título. E aí eu clico em renomear. E aí vejam que ele criou aqui, ó, sessão padrão, né? E eu posso vir aqui, clicar nela e renomear sessão com direito. Ó, se eu clicar com direito em cima dela, por exemplo, eu posso colocar aqui, introdução. E renomear. Então, ele criou aqui uma seção introdução, criou uma seção 01, e aí ele pega tudo que está para baixo. Então, quando eu crio uma seção, o que tiver antes, ele cria uma seção anterior para capturar aquilo que eu tinha antes. Então, vejam que eu criei a seção aqui nesse slide. Ele pegou e criou uma seção anterior já para pegar esses três que ficaram soltos assim, né? Então, aí eu vim aqui e renomeei, né? Cliquei com o botão direito do mouse, renomear seção. Beleza. Aqui eu tenho a minha seção que foi criada. Então, quando eu crio uma seção, ele vai pegar todos os slides para baixo. Ó. Então, quando ele tem essa abinha aqui, ó, se eu clicar nessa abinha, ó, recolher seção, ele recolheu os 8 slides que ele capturou, né, que tinha na sequência aqui. Ó. Se eu vim aqui, expandir seção, ele mostra novamente. A mesma coisa é aqui, ó, seção, recolher tudo, ele vai recolher as duas, ó, ou seção, expandir tudo, ele vai abrir as duas seções que eu tenho, que é a introdução, que está englobando esses 3 slides, e a seção 1, que está englobando estes 8 slides aqui. Ah, mas eu tinha uma seção 2 aqui, como é que eu faço? Porque agora ele criou tudo na seção 1. Não tem problema, ó. Eu vou vir aqui em seção, adicionar seção. E aí eu coloco aqui, ó, seção 02, renomear.
E aí ele vem e já faz a separação. Então agora eu tenho 3 sessões, ó, introdução com 3 slides, sessão 1 com 3 slides e sessão 2 com 5 slides. E olha só que legal, ó, fica uma apresentação estruturada em sessões, né? Isso aqui é muito legal quando vocês querem fazer uma apresentação estruturada, fazendo uma separação, às vezes está gravando uma videoaula, alguma coisa assim. Ó, pessoal, nesse primeiro momento da aula a gente vai trabalhar com a sessão da introdução. E aí tu pode até recolher o resto aqui, ó, e deixar só a sessão de introdução, terminou. Ah, vamos dar uma pausa agora, daí volta depois, vamos trabalhar com a segunda parte. E aí vai indo. Então é muito legal, né, essa parte de sessões que ele nos permite estar trabalhando aqui. Muito bem. Seguindo adiante, nós entramos num contexto muito conhecido do Word, tá? Então isso aqui a gente trabalhou nas aulas de Word, e ele é o conceito de fonte parágrafo, que é a formatação de texto. Então, basicamente assim, a gente não tem muitas diferenças dos recursos que é utilizado no Word, mas a gente tem algumas coisinhas extras, né, novas que não tinha lá. Assim como a gente tem coisas lá que a gente não vai ter aqui também, tá? Então, aqui a gente tem alguns recursos iguais, outros não tem, que tem no Word não tem aqui, e vice-versa. Por exemplo, aqui a gente começa com a parte da fonte, né? Então, eu posso selecionar as fontes que eu quero. Então, aqui é bem legal, eu posso selecionar esse texto aqui, e eu posso vir aqui, ó, e vou só passando o mouse, eu não estou clicando nem nada. Ao passar o mouse, ele já apresenta para mim, ó, as diferentes estruturas, tá, que a gente está buscando encontrar. Então, sei lá, gostei dessa aqui, ó, vou colocar Batang. Então, coloquei aqui, ó. Ele vai, como eu selecionei somente esse texto, ele vai aplicar essa fonte somente a esse texto, ó. Então, o resto ficou igual. Vou colocar essa aqui com uma fonte diferente também. Venho aqui e trabalho com a Algerian. Então, coloquei aqui. E essa primeira eu vou colocar uma tradicional que é a Times New Roman. Mas eu não quero descer até lá embaixo. Então, eu posso, ele já está selecionado aqui azulzinho, ó. Eu posso só escrever, ó, Times, e ele já começa a carregar, ó. E aí eu venho aqui e clico em Times New Roman com o botão esquerdo do mouse. Então, esse é a parte da customização das fontes. O tamanho a gente tem aqui, né? Eu posso ter um tamanho maior ou menor. Então, eu posso vir aqui configurar o tamanho, ó, ele já vai mudando para mim também. Então, isso é muito legal, porque ajuda bastante a gente a ir visualizando como é que vai ficar. Ó, isso aqui não dá, ó, vai exceder o tamanho do meu slide. Então, eu posso vir organizando aqui, ó. Posso também dar um clique aqui com o botão esquerdo do mouse, ó, e escrever 15 e dar um Enter, e ele vai estabelecer para mim. Então, posso colocar aqui, né, também algumas fontes quebradas, né, 10,5. Então, eu quero colocar 17,5. Escrevi, dei um Enter, ele coloca 17,5. Então, é bem bacana a gente estar trabalhando com esses recursos. Assim como eu tenho também aqui essa aba auxiliar, que é um atalho que, na verdade, nunca entendi muito bem esse atalho. Deve ter algum motivo que eu desconheço, mas é para mim, ó, diminuir fonte e aumentar fonte, que é a mesma coisa que a gente faz ali, ó. Então, é um atalho, sei lá, tem essa possibilidade aqui. Beleza, então eu tenho essas formatações disponíveis. Eu posso colocar aqui também, usar, por exemplo, o negrito, né, colocar aqui, ó, para o texto. Posso vir aqui e colocar. Eu posso colocar também o itálico, e aí ele permanece o negrito, né? Então, posso fazer a combinação desses elementos aqui, ó, tá? Aqui eu tenho sublinhado. Então, ó, eu tenho os 3 ao mesmo tempo. Mas não gostei do negrito. Vou tirar, e aí eu tiro aqui, e ele começa a deixar... não, ele deixa somente, né, o uso do itálico e do sublinhado. Mas eu quero pegar só o sobreviveu e colocar o negrito. E aí ele vai colocar somente para o sobreviveu, ó. Então vejam que eu posso trabalhar só com uma letra se eu quiser, ó. Se eu quiser tirar o sublinhado daqui, ó, tirei o S, ó, ele está sem o sublinhado. Então eu posso trabalhar com a forma que eu necessitar, né? Então isso aqui é muito importante também, né? Vocês terem a ciência disso.
Aqui eu tenho o sombra do texto, então eu posso vir aqui e colocar aqui sombra do texto, ele faz uma estilização um pouquinho diferente, né, com o uso da sombra. Esse aqui é o taxado, então eu posso vir aqui selecionar e ele vai criar um risco, né, uma linha horizontalmente aqui, ó, bem no meio do texto, da frase, né? Quando eu quero, por exemplo, colocar algum tipo de... Ah, isso aqui não deve ser considerado ou algo assim, né? Eu tenho aqui também o espaçamento entre caracteres. Esse espaçamento entre caracteres, então, eu posso colocar aqui, ó, muito justo, justo, normal, que é o que ele vem por padrão, tá? Afastado, ó, muito afastado, e aí eu posso personalizar. Então eu tenho algumas configurações pré-definidas, né? Vocês veem que ele está quando ele coloca muito afastado, ele abre mais, né? Dá um maior espaçamento ali, ou aqui ele deixa mais junto o meu texto, né? Então por padrão ele vem com essa parte normal. Se eu clicar em mais espaçamento, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, vamos colocar aqui, aliás, deixa eu vir aqui, e mais espaçamento, posso colocar aqui, por exemplo, que o normal vai ser 25. Então, espaçamento expandido por 25 pontos. Dou um OK, e olha só, ele fez um espaçamento de 25 pontos, né? Então, tem diversas possibilidades que a gente pode estar trabalhando aqui. Vou vir aqui, ficou feio, vou dar um Ctrl Z, voltou. Beleza. Além disso, eu tenho também, ó, primeira letra maiúscula, né? Então, ó, para a fase iniciar com a primeira letra maiúscula. Eu tenho tudo minúsculo, eu tenho tudo maiúsculo, eu tenho colocar cada palavra em maiúscula e eu também tenho alternar entre maiúscula e minúscula. E é só clicar em alguma delas, ó, por exemplo, maiúscula. Tem pessoas que aderem a esse estilo, gostam de deixar uma apresentação todas com a letra minúscula. Eu geralmente trabalho com a primeira letra na frase maiúscula, mas isso vai depender de cada estilo, cada preferência, né? Então, não tem nada de errado com isso. O importante é deixar um visual bacana, né, e bonito e aceitável para as pessoas que vão ver a sua apresentação. Aqui eu tenho as cores, né? As cores é de praxe, né? A gente mudar a cor, cores padrão, as cores aqui, e eu tenho mais cores aqui também, no qual eu posso estar buscando, né? Ou tanto aqui no padrão, né? Utilizar cores pré-definidas, ó, por exemplo, um azul, e dou um OK, ele botou a cor azul aqui. Vou selecionar aqui e vou colocar mais cores, personalizar, e aí eu posso estar trabalhando aqui, ó, eu clico com o botão esquerdo do mouse, arrasto, ó, e a nova cor está aparecendo ali embaixo, ó, vejam que está mudando, ó. Então eu vou vir aqui e vou colocar por exemplo, uma cor vermelha aqui, e aí eu posso colocar também, diferenciar aqui o nível, né, de intensidade dela, ó. Daí ele vai mudando também a cor, ó. Então chegou ao preto. Então é bem legal, né? A gente está trabalhando com o modelo de cores RGB, né? Então eu dou um OK e ele vai aparecer para mim, né? Isso daqui, e vai aparecer aqui também, ó. Então, eu gostei dessa cor, vou usar aqui, eu preciso fazer, eu não sei quais as configurações que eu fiz. Ele salvou aqui para nós, ó. Vejam, ó, salvou aqui para nós a cor que eu tinha criado agora, né? Claro, eu tenho aqui a sombra e aqui eu não tenho, então ficou um pouquinho diferente, mas a cor em si é a mesma, né? Então, eu tenho essas possibilidades de estar trabalhando. Beleza, já usei bastante slide, vamos usar esse aqui para não ficar só em um slide. Beleza. Além disso, então, vocês veem que quando eu estou sem estar na edição de texto, ele bloqueia aqui para mim, né? Porque eu não tenho nada para fazer aqui, porque isso aqui é para texto, ó. Então, vim aqui, ó, cliquei com o botão esquerdo do mouse e ele mostra para mim. Beleza, então, geralmente eu tenho uma estrutura de tópicos, ó, que é aqui, que por padrão ele vem, ó, eu posso selecionar, vejam que ele está mudando somente onde eu estou com o cursor do mouse, ó, cliquei aqui, ó, ele vai mudar somente onde eu estou com o cursor do mouse, ele não muda para os demais. Se eu quiser mudar para os demais, como é que eu faço? Seleciono, e aí ele está mudando para os demais, ó.
Então, eu tenho que selecionar os pontos que eu quero utilizar. Então, vou colocar esse aqui. Tem a opção mais marcadores de numeração? Tenho, né? Posso utilizar aqui até uma imagem, se eu quiser, né? Colocar ali uma imagem, por exemplo, aqui... vamos colocar aqui... Agora não me vem à cabeça nada aqui, eu posso colocar ver aqui marcadores. Se ele vai achar alguma coisa. Não vai achar nada relacionado a marcadores. Vou colocar esse aqui, vamos ver se vai, como é que vai ficar isso daqui, ó. Então, ele colocou aqui dos Minions, ó, colocou os marcadores do Minion. Então, é bem legal da gente estar trabalhando com isso também, claro, né, que não tá assim no melhor estilo, mas dá pra a gente entender, ó, e ele deixa salvo aqui, ó, agora tem o marcador do Minion salvo aqui personalizado no meu, tá? Então, é bem bacana da gente estar verificando, né, as possibilidades. Mesma coisa a gente tem para a numerada, né, só que daí a numerada ele não deixa a gente colocar uma imagem, né, porque a numerada ela tem que seguir algum padrão aqui, né, então eu tenho aqui a numerada, que é essa do ladinho aqui, né, que tem o acesso rápido também, ó, tá? Então, bem legal da gente estar trabalhando, né. Além disso, eu tenho como centralizar o meu conteúdo, eu tenho como colocar ele à direita, por padrão ele vem à esquerda e justificado. Eu geralmente gosto de estar trabalhando com o justificado, né, que ele deixa bem certinho, bem formatadinho aqui o texto, né. Eu tenho essa preferência, mas vai ir de acordo com cada necessidade e cada estilo de vocês. Eu posso selecionar esse texto aqui, ó, e eu posso colocar, por exemplo, também avançar o nível da lista, aumentar o nível da lista. E ele coloca por uma lista, digamos, interna de A. Então, eu posso colocar aqui. Aqui eu posso mudar também para a numeração aqui. Como eu estou numa lista, se eu vir aqui, ó, apertar a tecla Enter, ele cria a lista número 2. Aqui, 3. E a mesma coisa funciona para cá, ó. A C, e ele cria C. Então, ele segue, né, aquele padrão de lista conforme eu tenho. Se eu vim aqui mudar essa daqui, ele já vai mudar para as demais, porque ele tem que seguir uma sequência. Ó. Então, ó, vejo que daí ele muda para as demais. Ó. Então, a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando com as listas. Ó. Então, bem bacana a gente estar organizando o nosso texto. Aqui, eu tenho também alguma questão do espaçamento entre linhas, né? Então, eu posso vir aqui, ó, selecionar esse texto aqui, e aí eu tenho um espaçamento entre linhas, ó, que ele pega e trabalha, né? Geralmente a gente está trabalhando com 1, ou 1,5, ou daí tem 2, 2,5, 3 e assim por diante, ó. Então eu posso estar aumentando o espaçamento entre linhas, assim como eu posso clicar aqui, ó, em parágrafo, e ele abrir para mim aqui, né, a possibilidade. Então aqui eu tenho aquilo que eu mostrei, ó, à esquerda, centralizado, à direita, justificado, distribuído, que aí ele distribui o texto, né, para deixar totalmente preenchido aqui, ó. Essa opção não tem aqui, ó, no distribuído. Então eu tenho algumas opções a mais na aba, né, na caixinha parágrafo. Aqui eu tenho recuo antes do texto, ó, se eu colocar 2,5, ele vai colocar mais para cá também, ó, para mim fazer. Aqui é parecido com o que a gente tem aqui, só que aqui ele muda a lista e aqui eu mudo somente o espaçamento. Ele não mudou o formato da lista para mim. Aqui eu tenho também, né, um deslocamento que eu posso aumentar, né, e ele faz o deslocamento aqui entre o texto e o meu marcador. Ó, vejam que aumentou ali. Se eu der um Ctrl Z, ó, voltou. Então eu posso estar trabalhando com isso também. Eu tenho espaçamento antes e depois, geralmente ele vem em 10, né? Eu posso colocar 6 antes e 6 depois. Ó. Se eu der um OK, ele aumentou o espaçamento. Se eu colocar aqui, por exemplo, 24, então ele fez um espaçamento ali maior para 24, né? Então eu tenho essas diversas possibilidades de eu estar trabalhando, ó, aumentou o espaçamento antes aqui, ó, nessa região cinza aqui, ó. Então eu tenho essa possibilidade de estar trabalhando. Geralmente eu deixo 6 antes e 6 depois, mas claro, isso vai depender muito do formato que vocês vão estar utilizando.
E aqui o espaçamento entre linhas, né? Que tem aquele clássico simples que a gente tinha no Word, né? Que ele já é um espaçamento legal aqui para slide. E tem o espaçamento de 1,5 linhas, que ele é um pouco maior. No texto do Word, geralmente a gente está utilizando, né, 1,5 linhas ou simples. Para cá, eu geralmente gosto de utilizar o simples, que ele deixa, né, um espaçamento legal, ou até o próprio espaçamento padrão que vem nele, que é esse daqui, ó, tá? Que é múltiplo em 0,8. Muito bem, então a gente tem essas opções aqui. Nós tínhamos mais algumas opções, né, nessa abinha, que é a direção do texto, ó. Ele gira todo o texto, então, ó, da caixa, né, dessa caixa aqui, ó, de texto, ele gira todo o texto, tá? Então, selecionei aqui, mas ele gira todo o meu texto. Então, eu tenho as diversas opções aqui, né? Tem mais opções aqui que, na verdade, ele tem a direção do texto igual, ó. Então, essa mais opções aqui dele, ele só abre aqui uma caixinha, não tem muito... não tem outras opções de direção do texto, mas se eu clicar nessa mais opções, ele abre essa caixinha aqui, que me permite também, ó, não ajustar automaticamente, reduzir o texto quando houver excedente, redimensionar a forma para ajustar ao texto, daí ele redimensiona a forma aqui da minha caixa, e eu posso trabalhar também aí com as margens, né? Então isso aí, essa caixinha ela me dá outras opções bacanas. Por exemplo, eu posso aumentar a margem da esquerda, ó, aumentar a margem da direita. E aí eu vou, né, estreitando ali o meu texto. Ó. Margem superior, aumentando ela, e margem inferior, aumentando ela. Só que daí vocês viram que ele já começou a quebrar fora, né? Então a gente tem que ter um cuidado para esse tipo de ajuste das margens aqui da minha caixa de texto. Quebrar texto automaticamente, ele não quebra. Daí, ó, vejam, ó, ele não quebrou, ele deixou corrido o texto. Se eu vim aqui na barra de rolagem, está fora do slide. E o que acontece quando ele está fora do slide? Se eu vim aqui em apresentação do slide atual, vocês vão ver, ó, que ele quebra. Então, o que está no espaço em branco do meu slide, ó, ele mostra, e o que está fora, ele não mostrou. Ó. Então, eu tenho que respeitar também o espaço do meu slide ou aumentar esse espaço aqui que a gente já vai ver em seguida também. Ó. Então, são pontos importantes para a gente ver, né? Eu vou clicar de novo, quebrar texto automaticamente, tá? E aí, vejam que ele, deixa eu só colocar aqui na caixinha, e vejam que ele já nem voltou ó, ao normal. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, e ele está voltando algumas alterações que eu fiz. Ó. Beleza. Então, a gente já viu a maior parte desses recursos. Nós temos alguns outros recursos que vai abrir uma nova aba para nós, que é os recursos aqui dessa seta de linha e etc, que a gente tem algumas coisas aqui no inserir. O converter em Smart Art aqui, ó, eu não vou trabalhar agora, por quê? Porque a gente vai estar, ó, ele converte para um Smart Art, isso aqui, ó, se eu selecionar, ele cria aqueles Smart Art definido, ó. Então, ele cria um padrão ali e joga o texto lá dentro se eu tivesse alguma coisa. Isso aqui a gente vai trabalhar na aba inserir, então eu não vou entrar em detalhes nessa aula, até para não estender tanto ela. Beleza. Aqui a gente tem uma caixinha, né, de, por exemplo, inserir uma seta de linha. Ó. Então, eu venho aqui, cliquei ó, na seta de linha, clico aqui, ó, seguro, arrasto e está aqui a minha linha. E aí vocês podem ver que ele vai abrir uma nova aba chamada formatar. Né? Então, essa aba formatar ela é responsável por cuidar da formatação dessa linha. Então, eu tenho aqui ó, linha sutil, formatos de linha, ó, uma linha com maior espessura, uma linha com dupla direção, ó. Então eu tenho aqui, ó, essa linha, que são os estilos da forma, né? Eu posso estar criando outra aqui, né? Ele já me dá o atalho, que é o mesmo que eu tenho aqui, ó. Ele me dá o atalho aqui na aba formatar, cliquei aqui na elipse e abri ela, ó. Cliquei, segurei e dimensionei ela, e aí ele abre uma caixa diferente aqui, para que eu possa utilizar ela. Então, pode ser que tenha preenchimento, pode ser que ela seja nesse formato aqui. E se eu der 2 cliques dentro dela, ó, cliquei aqui, der 2 cliques dentro dela com o botão esquerdo do mouse, ó, ele abre uma caixinha de texto para me escrever ali dentro. Ó. Então, bem legal também. Ó, posso
clicar aqui e modificar o texto. E aqui dentro eu vou modificando, clicando na setinha, as possibilidades que eu tenho. Preenchimento da forma, eu posso mudar aqui o preenchimento da forma, ó, coloquei amarelo, por exemplo. Aqui eu tenho o contorno da forma, que é o contorno ali fora, ó, vocês podem ver que ele vai mudando, ó. Tá verde agora ali, ó, por exemplo. Vou colocar laranja, esse laranja aqui um pouco mais forte, ó, vejam que mudou aqui. Eu posso também ter o efeito da forma, que aí ele cria, por exemplo, uma sombra, ó. Vejam que ele está alterando ali, ó. Ele cria uma sombra interna aqui, ó, por exemplo. Então eu posso mudar os efeitos da minha forma. Existem muitos? Existem. Aí vocês podem, ó, cada um deles vocês passam o mouse em cima e ele pode mudar para nós. A gente pode criar alguns efeitos bem legais, né, para fazer uma apresentação bem rica em detalhes, né. Então, ó, cliquei aqui. Então, eu não vou entrar em detalhes em todos, porque na verdade não é questão de entrar em detalhes, né, mas ó, eu posso combinar eles também, ó. Então, eu coloquei agora um brilho e vejam que ele colocou aquele efeito ali, coloquei o texto e ele colocou aqui um brilho em volta, ó. Ponto importante também, ó, se eu selecionar aqui o meu texto, ó, se eu dei 2 cliques aqui, eu posso vir na página inicial e colocar um negrito, aumentar o tamanho dele, mudar a cor dele, ó. E aí eu posso fazer várias estilizações. Então isso aqui é muito legal e muito rico em possibilidades. Eu tenho aqui, ó, uma caixa com centenas de, não sei se chega a centenas, mas dezenas de itens aqui que a gente tem, ó. Posso colocar aqui esse aqui 10, ó. E aí eu posso mudar da mesma forma, né, aqui também. E aí eu posso colocar aqui o contorno da forma, conforme eu mostrei ali, mesma coisa, né? E os efeitos também, ó. Posso colocar uma sombra nele. Posso vir aqui e colocar um reflexo. Então vejam que ele criou ali um reflexo. Posso vir aqui e colocar um brilho. E aí, assim por diante. Bordas suaves, ó. Que ele faz um efeito ali, até sumiu aqui. E também outros efeitos assim, ó. Então olha só, criei em questão de segundos uma forma que eu poderia estar utilizando para algum intuito. Vou dar 2 cliques dentro nela, posso criar o meu texto, posso selecionar o meu texto, ele já me dá a abinha aqui automaticamente, mas eu posso vir aqui na página inicial e modificar esse texto conforme a minha necessidade, ó. Coloquei uma sombra, um negrito, aumentei aqui a fonte e está aqui ele, ó. Se eu quiser mudar a posição dele, clico uma vez, clico uma vez com o botão esquerdo do mouse, clico de novo com o botão esquerdo do mouse, seguro e arrasto aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Então, olha só que bacana, né? As infinitas possibilidades. Outras coisas que nós temos aqui é a questão do editar forma. Eu posso alterar a forma, ó. Ah, eu gostei dessa formatação que eu fiz, mas eu não quero mais essa forma. Então, posso clicar em editar forma, alterar forma, e eu posso mudar aqui, ó. Vejam que ele vai mantendo a formatação que foi feita, mas eu posso mudar aqui, ó. Clicou de acordo com a minha necessidade, tá? Então, vejam só que são inúmeras as possibilidades que a gente tem para estar trabalhando. Aqui dentro a gente tem aqui o próprio texto, ó, que ele tem aquele word art, que ele cria, ó, pré-formatações, ó, para nós. Então, eu só passo o mouse aqui, ó, cliquei nesse, ele vai atribuir a pré-formatação, e eu posso mudar a cor do texto aqui também, assim como eu fiz lá, na minha página inicial. Eu posso mudar aqui, por exemplo, a cor do texto, o contorno do texto, ó, posso colocar em laranja, vejam que ele vai ficar laranja, ou amarelo, ó, colocou em amarelo, vermelho. Efeito do texto, também posso colocar esses efeitos, ó, que eu coloquei para a minha forma, eu posso colocar para o texto dentro dela também, ó. Então, vejam que ele vai mudando. Posso colocar um reflexo aqui, ó. Vejam que ele muda ali o teste, ó. Posso colocar um reflexo aqui,
E assim por diante eu vou combinando da mesma forma que eu tinha, ó, uma sombra verde aqui, ó. Coloquei uma sombra verde e olha só, eu posso ir estruturando uma figura de acordo com a minha necessidade. A questão do avançar, ela tem aqui, ó, cliquei nele, coloquei aqui, vocês estão vendo que ele está na frente. Por exemplo, eu posso colocar aqui o trazer para frente ou avançar, ele vai trazer o meu elemento para frente do meu texto. Se eu quero que esse elemento fique ao fundo do texto, eu posso clicar aqui em recuar e enviar para trás. Ó. E aí ele colocou, ó, embora ainda esteja, né, visível, vocês conseguem ver que ele está agora atrás do texto. Ó. Se eu voltar aqui e colocar avançar, trazer para frente, ó, ele está na frente do texto, embora eu consiga ver porque ele está com uma forma padrão. Vamos pegar esse daqui que fica melhor. Cliquei aqui, selecionei, segurei e coloquei aqui. Está na frente do texto. Vou recuar, enviar para trás, e ele ficou atrás do texto, embora ele esteja sendo visto ainda. Né? Então, eu posso estar trabalhando com estes efeitos aqui, né? E vejam que agora eu clico, ó, fica até ruim de eu pegar esse elemento, ó, porque ele ficou atrás do texto. Então, eu teria que vir aqui, por exemplo, e tentar selecionar ele, ó. Selecionei ele aqui, ó. Se eu clicar aqui dentro, ele está pegando a caixa, porque a caixa está na frente. Ó. Então, tenho diversas possibilidades para estar trabalhando, né? A aba formatar, ela aparece geralmente quando a gente trabalha, né? Então, eu tenho aqui essa aba à disposição. Eu posso também, uma coisa muito interessante, não só trabalhar com as figuras, como trabalhar com a própria caixa de texto aqui, ó. Eu posso selecionar minha caixa de texto, cliquei na linha aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, ó, vim aqui, cliquei na linha, e eu posso colocar um estilo rápido para ela, por exemplo, ó. Então eu posso preencher ela, no qual essa aqui me diz o seguinte, ó, preenchimento colorido, azul, e a cor dentro branca, preto e a cor branca, e assim por diante, a cor preta e verde. Ó. Então, eu tenho diversas possibilidades para mim estar trabalhando aqui. Ó. Então, olha só que legal que a gente pode estar formatando o nosso slide de acordo com a nossa necessidade. E claro, eu tenho também o meu substituir, então eu posso vir aqui e localizar, que ele também tem aqui, né, na parte da página inicial, tá? Eu tenho aqui na aba formatar a parte do alinhar, que eu posso centralizar o meu texto, que eu posso alinhar ele à direita, ó. Então ele joga a caixa de texto para a direita, ó. Alinhar acima, alinhar ao meio, então ele vai jogando a caixa de texto, ó, distribuir horizontalmente, aí ele centraliza legal, horizontalmente, então ele vai fazendo aqui. Então eu na verdade trabalho em conjunto da aba página inicial com a aba formatar de acordo com a minha necessidade. Um ponto interessante é, quando eu clico no texto, ó, ele já abriu a minha aba formatar ali, ou enfim, se eu clicar nessa caixa de texto, vocês estão vendo que ele também, eu já falo um pouquinho mais, eu tinha falado antes do localizar, mas só para não deixar para trás isso, ele tem também esses pontos aqui. Ó. O que esses pontos significam? Para mim aumentar ou reduzir horizontalmente ou verticalmente a minha caixa de texto ou a minha figura e assim por diante. Então, se eu clicar nesse, ó, quando eu venho nesse ponto aqui, eu nem clico, ele já aparece a setinha. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar, ó, ele aumenta ou diminui, né, horizontalmente o meu texto. Aqui é a mesma coisa, né, verticalmente. E se eu vir nesses das pontas aqui, ó, nesses 4 da ponta, clicar, ele faz a redução ou o aumento tanto verticalmente quanto horizontalmente ao mesmo tempo. Ó. E aí eu vou segurando o mouse e vou jogando o cursor, ó, fazendo a configuração dele. Então, é bem legal da gente estar trabalhando com isso. Na aba formatar, a gente fechou. Esse tamanho e forma aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Se eu aumentar ou se eu diminuir, é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó, vejam que ele muda, ó. Vou aumentar aqui para cá, vejam que ele mudou para 30. Vou aumentar aqui para baixo, ó, vejam que ele aumentou para 11. Então é a mesma coisa que a gente tem aqui
Eu geralmente trabalho aqui que é mais fácil, a não ser que eu precise de algum valor bem específico. Eu tenho a abinha aqui tamanho, né? Que ela abre aqui diversas opções para a gente trabalhar. Eu posso estar trabalhando com uma rotação também, ó. Olha só que bacana, ó. Clique em rotação, faça um efeito, ó. Se eu quiser uma figura, colocar um efeito. Na própria figura aqui, ó, colocar um efeito para ela. Eu tenho a questão da escala, ó, de eu aumentar a escala ou diminuir a escala. Geralmente a gente trabalha com 100%. E a parte do alinhamento, das margens, ó, margem do texto. Vejam que ele vai indo para o lado, margem da esquerda, ó. Então, é muita coisa que vocês podem editar e manipular. Então, isso é muito legal, né? Tem muita possibilidade. A gente pode perder dias trabalhando com as diversas possibilidades de uma apresentação, né? O ideal é vocês terem modelos pré-definidos, modelos prontos, para vocês seguirem, né, aquele padrão que facilita bastante. Esses modelos prontos, vocês podem trabalhar, né, criar ele, personalizar ele, como eu estou mostrando aqui nessa aula, durante toda essa aula, e isso que eu mostrei alguns recursos, não mostrei de todos os outros, todas as outras abas, do inserir, etc. Assim como a gente tem na aba design alguns prontos, que eu vou mostrar nas próximas aulas ali também, né, aqui. Para a gente fechar a nossa aula da página inicial, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o design, que eu falei agora, da aba arquivo, a gente tem o localizar. Então, por exemplo, simplesmente localizar, ele localizou nos slides, tá? Então, ó, ele achou aqui primeiro um simplesmente, clica em localizar próxima, ele foi para o próximo slide. Então, é muito legal, muito útil, porque eu posso estar localizando isso nos slides, tá? Não é no slide que eu tô, tá? Substituir também, ó, posso substituir simplesmente por substituiu. Ou, por exemplo, vamos colocar teste. Substituir. Ele vai substituir a última ocorrência que ele achou. Substituir todas e fez uma substituição. Então, posso colocar aqui, por exemplo, teste e aqui também teste que ele substituiu. Então, eu posso estar trabalhando com selecionar tudo. E aí, aqui tem um ponto importante, que eu vou pegar esse texto aqui, que é melhor mostrar para vocês que ele está meio bagunçado. O selecionar tudo, se eu tiver com o cursor dentro da caixa de texto e selecionar tudo, ele vai selecionar tudo dentro da caixa de texto, tá? Se eu quero selecionar todos os elementos do slide, eu clico fora aqui, ó, clico aqui fora, selecionar tudo, e aí ele seleciona os elementos do slide. Ó. Então, tem algumas pequenas diferenças para a gente estar trabalhando, né? Então, se eu estou dentro aqui de uma caixa de texto, ou enfim, de algum elemento, ele seleciona aquilo que está ali. Se eu clicar aqui fora, ó, cliquei aqui fora no cinza, selecionar tudo, ele faz. E aí a gente tem, né, as nossas possibilidades, por exemplo, se eu quiser aumentar de forma assíncrona, né, eu posso vir aqui e clicar, ó, ele aumenta os dois, ó, tudo que está selecionado ele muda. Aqui também, então facilita, ó. Eu posso girar aquilo que eu mostrei da rotação, ó, eu posso fazer essa rotação girando, ó, clica com esquerdo no mouse, segura e arrasta. Então, a gente tem todas essas possibilidades. Então, com isso, nessa aula a gente conseguiu ver muita coisa, né? Foi uma aula até extensa, mas a gente conseguiu ver muita coisa da página inicial. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a aba Design, que é uma aba rápida, e também sobre a aba Arquivo, que também é uma aba rápida, né? Mas o conteúdo maior, predominante, ficou mesmo aqui na página inicial. Também vamos trabalhar com as demais. Essa aqui é a aba com maior conteúdo, maior recurso, número de recursos, né? Assim como foi no Word. Transições também é algo mais rápido, assim, não é tão extenso. Animações também, apresentação de slides. Então, eu acho que a parte de exibir, criar um slide master, por exemplo, a gente vai demorar um pouquinho mais, talvez. Então, acredito que as abas mais extensas são página inicial, inserir, talvez, a parte do slide master e assim por diante. As demais são mais curtas, mais objetivas, né? Então, não tem uma grande quantidade de recursos. Mas temos aqui então os nossos slides e a nossa apresentação
previamente concluída. Depois, nas próximas aulas, eu falo mais sobre design e arquivo e também seguimos vendo as outras abas do PowerPoint.